Boa noite a todos. Quem tá no YouTube vai passar aí, passa um pouquinho o vídeo, uns 2, 3 minutinhos, porque eu tô aqui no Instagram recebendo as pessoas. Essa live não vai ficar gravada no Instagram, mas vai ser jogada lá no YouTube. E como de costume, nós temos até o final do ano, durante toda a semana, de segunda a sexta, nós vamos estar falando sobre as protagonistas, as mulheres que Jesus encontrou no meio da sua jornada e aconteceu coisas assim incríveis com essas mulheres que se encontraram com ele. Elas saíram da margem, elas saíram do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Elas saíram de uma vida de marginalidade. Marginalidade não porque elas eram más, mas porque elas eram esquecidas. E elas foram trazidas para o palco da vida, para o centro do mundo. Porque Jesus faz isso com todos aqueles que se encontram com ele. E eu quero deixar nessa meditação de hoje, apresentar para vocês a protagonista. Eu só vou baixar o som aqui. A protagonista de hoje é a mulher pecadora, que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 36, que diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés. Só um minuto. Um bichinho aqui. Chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que quem está tocando nele e que tipo de mulher é essa? Ela é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer para você. Mas antes de eu continuar essa história, eu queria te mostrar o contexto dessa história. Os fariseus não se comunicavam com as mulheres e quando eles davam algum jantar, era somente, a mesa era para homens, a refeição era para os homens, essa reunião era uma reunião de homens e nem mesmo não existia serventes mulheres, então era realmente uma reunião separada. E certamente Jesus estava lá com Simão, mas tinha outros convidados, porque esses homens queriam saber realmente quem era Jesus e o que ele estava pregando. Então, de repente, rompe aquela porta, aquele lugar, se quebra todos os protocolos e entra aquela mulher. Aquela mulher já estava assim, imaginando tudo, ela tinha programado tudo, ela tinha planejado. Ela ficou sabendo onde ele estava, imediatamente pegou o frasco e entrou naquela casa sem ser convidada. E ao entrar naquela casa, ela atirou-se aos pés de Jesus. E eu fico aqui pensando que aquela mulher, ela atirou-se aos pés de Jesus, mas Jesus já sabia de tudo, claro. Era como se ele já estivesse sentado num lugar propício para que aquela mulher se achegasse. Era como que ele já tivesse inclinado os pés de uma maneira propícia para que ela se chegasse ao lugar de adoração. E é tão tremendo
essa revelação, gente, que quem prepara o lugar de adoração é Jesus. A mulher poderia ter se planejado, a mulher poderia estar ali, sabe, comprado o vaso de alabastro, né, porque era caríssimo, tudo, mas quem prepara o lugar de adoração é Ele. Ele sabe de tudo. E é Ele quem prepara o acesso. Fala, minha amiga, estamos aqui firme e forte. Bem-vinda. Estamos falando sobre a mulher pecadora. Boa noite, Lucas capítulo 7. E é aquela mulher que entra com aquele vaso de alabastro. Então, por mais que você se prepare para adorá-lo, é Jesus quem prepara primeiro. Se ele não tivesse morrido na cruz, nunca nós teríamos acesso para fazer essa adoração. Então ali, aquela adoração daquela mulher era exatamente um ato profético, onde Jesus escolhe um lugar determinado para que facilitasse o acesso dessa mulher aos pés dele. Então ele inclina os pés, ele senta de um modo favorável e ela entra naquele ambiente sem ser convidada, não era o lugar dela, não era para ela, mas ela rompe todas as barreiras e ela fica ali para adorá-lo. E a adoração daquela mulher é muito extravagante. Boa noite, Jacicleide. Bem-vinda, querida. A Lili está aqui comigo, ela é uma facilitadora, ela trabalha com networking, ela vai estar recepcionando vocês, tá bom? Para eu não interromper aqui, mas você é muito bem-vinda, querida. Então, observa que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham oportunidade de adorá-lo. Todas aquelas pessoas sabiam que ele já estava curando, como ele pregava, o amor que ele tinha, o não preconceito, mas a única pessoa que teve uma sensibilidade de adorá-lo foi uma que não foi convidada para essa reunião. Ela rompe, se coloca nos pés dele e começa o estágio de adoração. Ela começa num derramar de adoração. Eu chamo de adoração extravagante. Eu chamo de uma adoração espalhafatosa, escandalosa. Esse foi um tipo de adoração. Eu não sei você, mas você já viu algum tipo de adoração assim? Escandalosa, espalhafatosa? Eu não sei te dizer qual era o temperamento daquela mulher. Eu não sei. O que eu sei te dizer é uma coisa da sua personalidade. Ela era muito ousada. Ela era uma mulher destemida e corajosa para o intento do que ela queria. Ela já havia planejado e ela não mediu nenhum esforço, ela não viu nenhuma impossibilidade. Ela emburacou naquele lugar e se derramou nos pés de Jesus. O alvo dela era Jesus. Ela não estava se importando com os fariseus. A Bíblia diz que ela era uma pecadora. Pecadora pode ser tudo, pode ser até prostituta. De repente, ela poderia até ter alguns clientes naquele lugar. Mas ela não se importou com nada. Mais uma vez, ela não estava se importando com reputação. Ela não estava se importando. Eu pergunto para você, você se importa com reputação? Começa a pensar sobre isso. Qual o mais importante? Reputação ou a sua honra? Qual o mais importante? Reputação ou agradar Jesus? Todos os adoradores de Cristo que morreram por ele, morreram sem nenhuma reputação. A Bíblia diz que eram como escória do mundo. Eram como criminosos. Eu pergunto,
Por que você está cuidando tanto da sua reputação? Seja livre para fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Seja livre, seja livre. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. E essa mulher entendeu isso sem nenhuma palavra. E a adoração dela teve várias etapas, teve vários processos. A Bíblia diz que ela se ajoelhou diante dele como uma humilhação. Agradar a Deus. Lili está dizendo aqui, agradar a Jesus, pois o mundo não entende as coisas de Deus. Não entende e julga quem faz, né? Julga quem faz, julga severamente. Porque a Bíblia diz que essa mulher, além de se jogar nos pés dele, ela começou a derramar as lágrimas copiosamente. Era tanta que foi capaz de lavar os pés dele. E quando ela conseguiu ali derramar-se todinha, sabe? Sabe o que parecia, cara? Que era como se o derramar dela, aquela lágrima quente dela, aquele fervor que ela estava tendo, parece que estava quebrando todo aquele coração dela mesma, endurecido de pecado, de dor, de separação. Parecia que aquelas lágrimas estavam derretendo todo um coração e se transformando num novo coração. Um coração para ser modelado. Um coração de adorador é um coração que é entregue para ser modelado por ele. Ele tira o coração de pedra e ele coloca um coração de carne. E sabe o que acontece? Acontece comigo. Quantas vezes o dia a dia, a semana, os meses são tão difíceis e duros que eu fico dura. Que muitas vezes eu me esqueço de adorar porque eu estou nos cuidados desta vida. E aquela mulher, ela deixou tudo isso. E ela começou a se derramar nos pés dele como uma humilhação. Ela se prostrou diante dele. E a Bíblia diz, depois que ela conseguiu lavar os pés de Jesus, que certamente estavam empoeirados, porque ele não foi recebido pelos convidados para ser lavado os pés. Achando pouco, aquela mulher solta sua cabeleira e começa a enxugar os pés dele como se fosse o cabelo dela fosse uma toalha. Eu tenho olhado na igreja, sabe? Não é de agora, desde sempre. As pessoas vão muito arrumadas para a igreja, vão muito arrumadas, né? Vão maquiadas, vão com cabelo massa. Imagina, cara, você pegar seu cabelo todo escovado, todo chapeado e você molhar ele inteiro e você fazer uma lama desse cabelo ali na frente de todo mundo. Sabe, essa adoração foi uma exposição muito grande. Principalmente para uma mulher. E ela enxugou aqueles pés com muito agradecimento, com muita entrega. E a Bíblia diz que não tinha terminado, que ela pegou um vaso de alabastro. Era um unguento caro, de um ano de trabalho, de suor. E ela derramou, não foi um pouquinho, porque o costume era lavar os pés, pegava o pior servo, o mais burro, tapado, o mais ignorante, o mais ruim, o mais feio, o que não servia para nada, pegava esse servo, deixava na porta, e quando esse servo via os convidados, era esse servo que tinha que lavar os pés. E essa mulher fez isso, e ela fez isso antes de entender o que Jesus tinha feito lá na ceia, quando ele lavou os pés dos discípulos. Pensa numa sensibilidade espiritual que essa mulher não tinha. Você tem? Você tem sensibilidade espiritual? A Bíblia diz que ela pegou, e tinha também o ritual é que pegava um óleo e dava um unguento assim na cabeça da pessoa, sabe? Ela não colocou um unguento, ela derramou tudo. Ela foi escandalosamente louca na adoração. A Bíblia diz que incensou toda a casa. Agora, eu quero que você imagine essa cena. Porque essa mulher entrou
E poderia ter muitos convidados e ninguém nem percebeu. Mas aquela mulher começou a chorar. E aquela mulher começou a soltar os cabelos. Eu creio que aquele jantar parou, gente. O jantar parou, a conversa parou, o vinho parou, os servos pararam. Todo mundo parou para olhar para Jesus e olhar para os pés dele e o que estava acontecendo ali. Acho que foi um silêncio ensurdecedor e só ficava o soluço daquela mulher, os gemidos daquela mulher. Ela entrou ali e não pediu nada. Ela deu. Ela ofereceu. E ao derramar aquele óleo que incensou toda a casa inteira parou para olhar aquilo. E o convidado, Simão. Antes de eu falar do convidado Simão, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Quando eu era pastora em Corumbá, eu atendia muitas adolescentes, muitas mesmo, que tinham vindo da prostituição, que tinham vindo das drogas. Eu atendi uma menina, ela tinha 14 anos e eu tinha que preencher a ficha dela e eu perguntei para ela assim, o nome, a idade. Aí eu falei assim, e o que você veio fazer aqui? Ela parou, ela olhou assim para mim e falou assim, eu não sei. Não me pergunta nada de mim, porque eu não sei nada de mim. Mas assim, ela falava como uma adulta, sabe? Muito séria. Linda. Eu acolhi aquela menina e ela passou a viver ali na igreja, como tantos outros adolescentes que passaram pelas mesmas coisas. E eu acolhi aquela menina e tratava todos eles como filhos, colocava na escola. E a gente, na sexta-feira, uma vez ao mês, a gente tinha uma vigília. E todos que moravam na casa tinham que estar na vigília conosco. E a nossa vigília o templo ficava meio escuro e todo mundo podia orar como quisesse, ou deitado, ou com a cara no pó, ou de joelho, ou andando, ou no altar, onde ele quisesse estar. E ficava ali alguém tocando um violão e ministrando louvores aleatórios, ou só palavras de adoração. E aqueles adolescentes ficavam andando e orando. E essa menina que eu atendi, que tinha mais ou menos um mês já de casa, né? Ela subiu naquele altar e ela foi totalmente envolvida por uma atmosfera de Deus. E ela começou a gritar. Aquela menina que era tão séria, tão discreta. Ela começava a gritar assim, Abba, pai! Abba, pai! Paizinho! Paizinho! Menina, aquilo... Sabe, o meu coração e o de todos que estavam naquela casa foram inundados de uma presença poderosa. Porque ela entendia ali o que era adoração. Quando eu comecei a ler esse texto, eu lembrei dela. Porque quando a gente é tocado lá no nosso espírito, no nosso íntimo, só se adora quem tem um espírito. E aquela menina foi tocada e eu sei que ela é salva. Porque só os salvos são adoradores de Deus. Mas só que tem adoração que ela é julgada pelos religiosos. Porque os fariseus, eles diziam que serviam a Deus, mas eles eram religiosos demais para entender o que estava acontecendo. É por isso que tem tanta divisão nas igrejas, sabe? Ai, não pode bater palma, não pode dançar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Ninguém deu nenhuma regra para essa mulher, por isso que ela pôde tudo. Por isso que ela se entregou por completo. Porque enquanto que cabelo fala da nossa vaidade, da nossa reputação, da gente estar muito, né, bem para as pessoas em público. Aquela mulher não quis nem saber, e o vaso de alabastro significava toda a tua força, porque aquilo foi um ano de trabalho, era toda a tua força, todo o teu poder, toda a tua energia, todos os teus gastos estavam ali colocados aos pés do mestre. Você tem coragem de fazer isso? De colocar tudo nos pés dele.
Toma minha beleza, toma minha beleza, toma minha lágrima, toma minha tristeza, toma minha alegria, toma meus recursos, toma minha reputação, toma tudo é teu, tudo é teu. Essa era essa mulher, que não tinha nome. Lucas não sabia o nome dela, mas Jesus sabia o coração dela. E a Bíblia diz que Simão estava muito incomodado com aquela adoração. Onde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. É verdade, ele. E quando a adoração é muito extravagante, como Judas não gostou, que desperdício. Que desperdício. Devia ter dado para os pobres, devia ter vendido. Quando as pessoas não entendem, as pessoas julgam. Mas só quem sabe que é liberta, só quem sabe de onde veio, da treva que estava, é quem pode adorar da maneira que adora. Deixa as pessoas serem livres para adorar. Lá na igreja era assim. As pessoas adoravam do jeito que elas queriam. Não tem esse negócio, levanta, senta, bate palma, nada. Era livre. Era livre, livre, livre. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para Simão e conhecendo o coração de todos naquela sala, inclusive o coração de Simão, ele disse, olha, quem a gente perdoa? Quem mais ama ou quem menos ama? Ele, suponho quem mais ama. Ele dissesse bem. Porque é essa mulher, desde que chegou aqui, que ela não cessa de banhar-me em lágrimas, de enxugar com seus cabelos e derramar óleo sobre mim. E eu entrei aqui na tua casa. Olha, gente, a gente tá brincando com Jesus, viu? Mas ele repara e ele cobra. Ele disse, eu entrei aqui, tu não me deste ósculo santo, tu não me ungisse com unguento, tu não lavaste os meus pés, mas essa desde que chegou, ela está aqui. E eu quero te falar uma coisa, Jesus reconhece e recebe aquela adoração, que ela pode ser excêntrica, mas ela é do coração, ela é verdadeira. Ele reconheceu ela, ele estava buscando também, assim como ele buscou a mulher samaritana, ele também estava buscando aquela adoradora. Ela estava adorando em espírito e em verdade. E eu vou te falar mais uma coisa, sabe? Toda adoração espontânea, ela é um ato profético. Sabia? Porque a Bíblia diz que o que ela estava fazendo, porque Judas, ficou, não, tinha que ter vendido. Aí Jesus assim, olha, deixa ela. Os pobres vocês vão sempre ter convosco, mas essa daí, ela me ungiu para o que há de acontecer. Ela me ungiu para a minha morte. Então, todo ato profético, toda adoração, ela tem um ato profético. Então, quando você está adorando, nunca esqueça, vai ter algo profético na sua vida se cumprindo ou na vida daquele que está perto de você. A gente desconhece muito as coisas do Espírito, sabe? Porque a gente fica muito entalhado. A gente fica muito dentro de processos humanos. A gente fica muito dentro de sistemas que nos oprimem. É isso. A adoração é uma oferta de amor e gratidão. Não tem quem possa colocar isso em caixas. Ninguém pode colocar isso dentro de um comportamento humano. Porque isso é um comportamento espiritual. Não é um comportamento humano. E aquele Simão, ele tinha pensado, se Jesus... Ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. E aquele homem que estava julgando, ele que foi julgado por Jesus. Aquele homem que estava acusando, ele foi acusado por Jesus. Então, eu quero te falar, não se importa. Não se importa. Se o que você está fazendo, você sabe que é para Deus, não importa. Ele vai te defender.
E olha, ele pode te defender em público, tá? Ele pode te defender em público. Ele olha para aquela mulher, o Deus, o Jeová El Roi, o Deus que tudo vê. Ele via o coração e viu o coração dela. Então ele viu, ele olha para aquela mulher e diz assim: filha, fique em paz. A tua fé te salvou. Teus pecados estão perdoados. Aí que os fariseus ficavam enfurecidos, né? Quem é esse que até perdoa pecado? Teus pecados estão perdoados. Mas ela não falou nada. Ela não pediu nada. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por isso que Jesus diz, olha, tinha 2 homens no templo orando. Um disse: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuo tanto tempo, eu faço aquilo outro. Isso dá vômito, isso dá asco. E tinha um homem com a voz baixa, que mal se expressava. Ele dizia: Deus, eu não sou digno porque eu sou pecador. Foi essa mulher. Quando você reconhece a sua condição diante dos pés dele, ele vem a ti e restaura toda a tua vida, toda a tua condição, até a tua reputação. Ele te restaura publicamente. Você parou para pensar? Ele restaura publicamente. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é: Deus, ele conhece os corações humanos. Simão estava julgando o coração daquela mulher, mas Jesus conhecia o coração dela. Os dois, verdade, Eli, os 2 ladrões da cruz também foi a mesma coisa. Um cheio de soberba nos tira daqui, pensando só nessa vida, nessa hora, e nem reconhecia Jesus como Santo e Senhor. E o outro, olha, eu quero ir contigo. Ele escreveu aqui: o véu da separação já foi rasgado. Ele venceu, você tem acesso. Ninguém precisa te levar lá. Outra coisa, tá? Ninguém precisa nem te ensinar a adorar. Sabe por quê? Porque isso está dentro do ser humano, gente. Quando você tem... Todo homem quer adorar. Por isso que o homem constrói, sabe, estátua, símbolos, para estar se prostrando. Sabe por quê? Dentro do homem existe um lugar de adoração. Dentro do homem existe um altar que ele quer adorar e se reclinar. Só que aí está o segredo. Você tem que saber qual é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, sabe? Quando você conhece esse Deus verdadeiro, o próprio Espírito, ele te ensina a adorar. O próprio Espírito, ele te conduz à adoração. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Eu vou orar com você. Mas antes de orar, eu só quero dar alguns recados aqui. Quarta-feira, eu tô fazendo uma mentoria de graça, gente. É uma mentoria tremenda. Até ferramenta vai ter. Vai ser aqui pelo Instagram, meio-dia. Meio-dia porque à noite vai ter as protagonistas, né? Então não perca. Vai ser incrível, gente. Sua cabeça vai dar um boom. Então, as protagonistas continuam às 7 horas da noite do Brasil. E essa mentoria será quarta-feira, meio-dia. A mentoria para 2023. Eu vou te ajudar nisso, você vai ver. E eu vou te ajudar porque eu tô tendo experiência nisso. Eu quero orar com você nessa noite. Pai amado e santo, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para engrandecer o teu nome e para dizer-nos, eis-nos aqui. Nos conduz à adoração. Aquela mulher, ela foi conduzida à adoração. Aquela mulher se derramou ali e tu aceitou
apresentasse a sua oferta como oferta suave, como aquela oferta de Abel. Foi assim que tu recebeste a adoração daquela mulher. E muitas vezes a nossa adoração é extravagante, mas é do fundo da alma. Muitas vezes as pessoas vão julgar. Mas nós queremos te pedir nessa noite que a gente não se importe com nenhum tipo de julgamento, mas que a gente queira realmente ter essa revelação do Espírito e ser conduzidas a esse lugar de adoração, a esse lugar de entrega, porque ali acontecem atos proféticos poderosos que nós precisamos ser revelados ali, Senhor. Tu queres revelar para os teus filhos isso através da adoração. Deus abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite. Deus abençoe cada mulher que ouviu essa palavra e que você possa compartilhar isso, que você possa divulgar esse trabalho. Quando você clica em gostei, você sabia que você está divulgando, que mais pessoas conseguem ver essa pregação? Então, eu peço a você que está assistindo, por favor, curta isso aí, faça algum comentário, compartilhe, porque isso vai aumentar a mensagem, vai se espalhar para mais pessoas, tá bom? Então eu te vejo amanhã nesse mesmo horário. Nós vamos falar de mais protagonistas até o final do ano. Deus te abençoe. Só Deus nos para. Tchau.